Olá a todos e a todas. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre artigos científicos. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar sobre o título do nosso artigo é que ele tem que ser claro, ele tem que ser preciso, mas não muito detalhista. Caso contrário, você vai ter, não um título, né? Você vai ter um parágrafo. Mas ele tem que ser o preciso o suficiente para que alguém, fazendo uma pesquisa temática, consiga encontrar o seu trabalho. O resumo é uma das últimas partes que devem ser escritas no texto. Isso fica meio claro quando você pensa que ele vai ser o resumo do texto como um todo, né? Então, o texto tem que estar escrito já para que você possa fazer o resumo. E aí, ele precisa ter esses elementos, né? Introdução, objetivo, apresentar quais foram os materiais e os métodos, os resultados e as discussões e qual foram as conclusões. Então, se a gente for pensar em como você dividiu o seu artigo, não necessariamente precisa estar dividido dessa forma, como, por exemplo, resultados e discussões podem estar juntos. Então, não há essa necessidade. Mas cada elemento estruturante do seu artigo tem que ter uma parte no seu resumo. Então, por exemplo, quando a gente vê esse resumo aqui, a gente percebe que ele tem introdução, ele vai apresentar quais foram os materiais que ele utilizou, mas esse daqui especificamente, ele não apresenta uma discussão. A discussão é a reflexão que ele se propõe, né? Que resultado que ele chegou com essa reflexão. Já esse daqui, ele apresenta a introdução, quais foram os métodos que ele utilizou e chega às conclusões finais do trabalho. Então, aqui são dois tipos de resumo. Se a gente for pensar em adequação à proposta, esse segundo parece ser mais adequado nesse sentido. Então, as palavras-chave, a mesma questão que a gente falou sobre o título. O interessante é você escolher palavras-chave que tenham relação com aquele tema que você está pesquisando. E como assim tem que ter relação? Por exemplo, quando você vai fazer tua pesquisa teórica, vai buscar seu referencial teórico, os artigos que você buscou ele usam algumas palavras-chave que se referem ao tema que você está investigando, ao seu objeto. É interessante que você utilize palavras-chave que se refiram àquele tema e que ele apresente-se na literatura. Por que eu falo isso, né? Porque daí fica mais fácil de alguém localizar o seu trabalho quando for fazer alguma pesquisa temática sobre aquele tema. Então, evitar usar palavras que não são utilizadas no vocabulário científico que as pessoas vêm utilizando nos seus artigos quando falam sobre aquele tema. Então, essa é uma questão importante para que consiga se achar o seu artigo posteriormente. A questão da escrita do artigo, tá? Não tem uma ordem mais correta para se iniciar. Pela introdução, materiais e métodos, conclusão. Tem alguns autores que trabalham com a ideia de você começar com a conclusão e ir subindo, ou mesmo pegar a conclusão e depois a introdução. Eu normalmente inicio com a introdução, né? Por quê? Porque nessa parte da introdução a gente revê muitas das coisas que a gente precisou estudar enquanto estava realizando a pesquisa. Por que isso, né? Porque a gente tem que apresentar a importância do nosso objeto, que é apresentar como ele está no presente, apresentar o que já foi feito sobre ele, e apresentar possíveis soluções sobre aquele objeto que a gente está apresentando. Essa introdução ela serve para que você venda o restante do seu artigo, seu trabalho, para o leitor. Então, inclusive, uma das questões que normalmente se coloca no final da introdução são os objetivos. Os objetivos é a hipótese que você está utilizando para fazer, que você utilizou, né, para fazer a pesquisa que culminou no artigo. Então, lembrando, né, a introdução ela tem que trazer o presente, o passado e o futuro desse objeto que a gente está apresentando.
E no finalzinho dele, a gente vai apresentar qual foi o objetivo do nosso estudo e a hipótese que a gente utilizou para fazer esse estudo. Metodologia. Metodologia é uma outra parte onde a gente apresenta o que foi realizado para se obter determinados dados, aonde foi realizado. Então, a gente descreve o campo de estudo, a gente descreve os materiais que a gente utilizou, a gente descreve como que a gente utilizou. O problema aqui é não ser detalhista demais e não ser subjetivo demais. Ele tem que permitir que outras pessoas consigam fazer a mesma coisa que a gente, só que sem tornar o texto muito cansativo. Construindo uma lista muito prolongada de etapas que a gente foi fazendo. Por que que eu falo isso? Porque se a gente for ler outros artigos da área, ela já tem uma interpretação sobre algumas etapas do procedimento. Então, elas já podem ficar como pressupostos do nosso texto. Ele não precisa ficar descrevendo todas essas etapas de forma tão minuciosa assim. Mas lembrem-se quando eu tinha falado sobre a heterogeneidade, ela tem essa relação. Esse discurso da metodologia e da forma como é feita, ela já está, de certa forma, apriorada pela ciência, né? Então a gente não precisa ser tão específico assim, mas tem que ter um certo grau de especificidade para não ser totalmente subjetivo. Os resultados. Como eu comentei, os resultados eles podem ser escritos junto com as discussões, aí depende da forma como você achar melhor para explicar isso. É nesse momento que vai se trazer o que você conseguiu colher com aquela metodologia, né? Aqui que você vai trazer tabelas, aqui que você vai trazer gráficos, e você pode, de certa forma, só apresentá-los dessa forma e discuti-los em outra sessão. O que fica importante aqui, né? Se você colocar resultados e discussões junto, assim como você apresenta um resultado, uma tabela, um gráfico, você já discute ele posteriormente. Então você mantém essa correlação de ordem. Se você fizer separado resultados de discussões, o importante é que você tente manter a mesma ordem de apresentação dos resultados a hora que você vai realizar as discussões. Então, é uma questão importante caso você faça essa quebra. E tomar cuidado de como que você referencia os resultados no momento que você está discutindo aquele resultado, para que não fique ambíguo sobre qual dos resultados que você está discutindo. Então, nesse momento é importante uma certa precisão. Eu estou falando sobre o gráfico 1, o gráfico 1 apresenta tais e tais coisas, e elas têm essas consequências. Então, é sempre interessante, na verdade é necessário que você seja bem específico, textualmente específico, né? E as conclusões ou considerações finais é onde você faz a deliberação final do seu artigo, né? O que aquilo pode trazer ou não. E aqui, inclusive, você se posiciona com todo outro campo científico que debate sobre aquele tema, ou sobre a problemática que aquele seu artigo levantou. Aqui é um momento talvez que se tenha mais liberdade para se falar, daqui no sentido propositivo, não de afirmação de forma geral. Então, uma questão interessante que a gente pode pensar da conclusão, ela tem esse caráter propositivo, inclusive de um campo novo a ser investigado, né? Para que você percebe que falta alguma coisa a ser investigada ali, e também uma questão propositiva de quais cuidados que sua investigação trouxe para uma área de pesquisa, por exemplo. E no final as referências, né? Com as normas da ABNT. Então, sobre artigo científico é isso. Algumas questões da forma de escrita podem variar, como eu comentei, mas em geral a estrutura é essa. Boa tarde a todos e até a próxima.